E o novo levantamento da FEComércio de São Paulo mostrou que o turismo brasileiro registrou um faturamento de 143 bilhões e 100 milhões de reais no primeiro semestre. Não é qualquer número, é o maior resultado para o período em 15 anos. Vamos conversar então com o Guilherme Dizzi, que é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, sobre esses números surpreendentes, eu diria. Guilherme, boa tarde para você. Boa tarde, Gustavo. Prazer falar com vocês, todos da CNN. Boa tarde. Olha só, aqui na pesquisa já cita logo de cara o elevado nível de inadimplência entre as PMEs, as pequenas e médias empresas, que foi apontado como risco central. Então, juros em patamar altíssimo, Guilherme, 14% ao ano, sem previsão para chegar a patamares mais baixos no final. Também temos aperto de crédito. Isso tudo, no ponto de vista da pesquisa, está ameaçando a sobrevivência dos pequenos operadores de hospedagem e alimentação, ou é algo mais secundário? Eu diria sim que assusta, né, para o futuro próximo, porque a gente está numa deterioração do cenário gradativa. Então, vai chegar algum ponto que isso vai ter um reflexo cada vez mais significativo, sobretudo para aquelas pequenas pousadas, pequenos empresários do ramo de alimentos e etc. Né, o que a gente viu ao longo desse semestre foi um crescimento mais forte no primeiro trimestre e já no segundo uma variação um pouco mais modesta. Olhando dados da ANAC, que até vocês citaram aí anteriormente, houve uma queda no número de passageiros em junho deste ano em relação a junho do ano passado. Evidentemente, tem o aspecto Copa do Mundo, mas teve uma queda que não se via desde 2024. Outro ponto importante é que o mês de julho já veio bastante positivo. Veio ali com 3% de aumento, quando a gente fala de RPK, que é passageiro por quilômetro transportado, e 2% o número de passageiros absolutos. Então, a gente está numa gangorra ali, subindo, descendo, mas o que a gente não consegue ver, viu, Gustavo, é para que a gente cresça num ritmo mais forte. Não é que o turismo vai entrar numa tendência negativa, vai ter uma retração por conta desse cenário econômico. A gente vai ter os desafios que nós temos, aí de juros, inadimplência e etc., mas isso limita, de certa forma, um crescimento mais robusto do turismo nacional. Muito bem, Guilherme. E aí, dando uma olhada no segundo semestre desse ano, né? A gente teve esse número recorde. Queria entrar um pouquinho sobre a expectativa para o segundo semestre, porque junho já deu a letra, foi um crescimento mais modesto em relação a maio, por exemplo. O que pode impactar essa possível retração do crescimento? O que nós estamos notando para o segundo semestre é um crescimento um pouco menor, mas não negativo. Devemos fechar o ano em torno de 4% em relação ao passado, também atingindo o recorde histórico. E um ponto importante, Gustavo, quando a gente olha dados do Banco Central de concessão no cartão de crédito parcelado, o que é uma modalidade extremamente influenciadora nas viagens dos brasileiros, está crescendo ao ritmo de mais de 10%. Então, por mais que nós estejamos, né, no momento de desafios da economia, o crédito ainda facilitado faz com que as famílias ainda programem as suas férias, suas viagens ao longo do segundo semestre. Lembrando, né, não é um gasto como o supermercado que você vai fazer todo dia, ou de eletrodomésticos, de eletrônicos, que é, de certa forma, uma compra recorrente, né, mas acaba viajando uma vez por ano, 2 vezes por ano, então você se programa. E mesmo com esse cenário de juros elevados, o crédito está bastante disponível. E isso tem facilitado esse desempenho do turismo nacional e que deve favorecer também ao longo desse segundo semestre. Então, o crédito facilitado, mesmo com risco de inadimplência, e isso, de qualquer forma, tem favorecido o turismo nacional. E, Guilherme, falando sobre, você falou de crédito, vou falar aqui sobre câmbio, a pressão do câmbio, porque o dólar, no patamar que ele tá caro para o turista, vai reter o turista no Brasil. Ele retém aqui o brasileiro no país, ou na verdade é uma faca de dois gumes, ele prejudica a operação, encarecendo ali os insumos, encarecendo a aviação internacional? Para encarecer de uma forma bastante expressiva, a gente teria que ter um avanço mais forte do câmbio. O problema do câmbio não é nem o tamanho dele, não é nem questão de não ter oscilação. Quando você tem um dia 5,10, no outro dia 5,20, no outro 5,30, aí volta para 5,10, as pessoas, os turistas, ficam completamente confusos. Então, acabam evitando, porque não sabem como será o custo lá na frente. O câmbio, de certa forma, ele está estável, no patamar de 5,10, 5,20. Com isso, mesmo caro para o exterior, eu consigo fazer parte da compra aqui no Brasil parcelado
passagem aérea, hotel, e os gastos adicionais, residuais, são feitos lá com câmbio que você já consegue, de certa forma, monitorar, seja comprando esse câmbio antes ou gastando um cartão de crédito, algum residual, para ter algum tipo de repente, algum ganho se o dólar cair. Então, eu não vejo uma preocupação muito grande no sentido de ficar muito caro para o exterior, por conta que o dólar está estável, que favorece essa busca também para o exterior. Agora, um ponto importante, né? O turismo nacional tem se tornado aí um grande vetor de crescimento. A gente vê a movimentação nos principais destinos no Brasil e as pessoas, depois da pandemia, Gustavo, elas encararam que precisavam descobrir o Brasil. Muita gente não sabia das belezas que nós tínhamos. Então, ia para o exterior, sempre viajado. E, nesse momento, as pessoas estão cada vez mais encontrando destinos aqui no Brasil, seja de praia ou natureza, que possam ali atender o seu bolso e também ter uma boa experiência, né? Porque a gente acaba olhando para a Europa, são notícias atrás de notícias do turista sendo retirado da rua porque tem o overtourismo, né? O turismo em excesso, ou seja, alguns destinos expulsando os turistas e nós tentando cada vez mais atrair esses turistas internacionais aqui para o Brasil e os turistas brasileiros encontrando também no Brasil como uma fonte importante de experiência positiva no turismo. A Copa do Mundo já passou, né? Copa do Mundo que atrapalha, digamos assim, o turismo corporativo, principalmente em São Paulo. Agora a gente tem a Copa do Mundo de política, que são as eleições que também deve paralisar esse tipo de turismo. O setor tem um plano de contingência, Guilherme, para esse paralismo que o calendário eleitoral vai causar no turismo de negócios, por exemplo. Como que o setor costuma reagir nesses períodos aí, puxando o gancho dessa possível queda no número no segundo semestre? O importante é que não é nada novo. Né? Nós temos eleições a cada 2 anos, presidencial a cada 4 anos, Copa do Mundo a 4 anos, e o que a gente vê são as empresas se adaptando. Né? O problema é que a nossa infraestrutura, nossos equipamentos são limitados, são concentrados. Então, se aquela empresa não vai fazer aquela convenção em outubro, por conta das eleições, vai jogar para novembro, outras empresas farão da mesma forma. Então, concentra bastante o calendário num determinado mês, ficam esses eventos ocorrendo em São Paulo, nesse trânsito caótico como é. Então, a mudança é muito mais no efeito calendário. As empresas não deixam de fazer os seus eventos, suas convenções, suas reuniões, mas acabam se adaptando ao calendário. E aí, num ano como esse, atípico de Copa do Mundo, eleição, fica um pouquinho mais para dezembro também. Não só concentrado em novembro, mas jogando um pouquinho para a primeira quinzena de dezembro esses eventos, para conseguir, né? Evidentemente, tem muita programação que é feita anteriormente, mas para que consiga essa programação ser efetuada ainda esse ano. Tudo muito bem explicado. Foi o Guilherme Dizzi quem fez, presidente do Conselho de Turismo da FEComércio. Muito obrigado pela sua participação. Na próxima pesquisa estaremos juntos de novo para analisar o progresso do setor. Meu caro, obrigado. Obrigado, até a próxima. Até.